aquela novela toda ontem, né? A gente fez um quase minuto a minuto de Matheus Pereira, né? Ficamos aqui contando o tempo. Não deu, né? Foi fazer os exames, segundo a posição oficial do Cruzeiro, né? Cruzeiro, Zenit e Al-Ahly, estava tudo certo, todo mundo aceitou tudo. O Matheus também, isso é oficial do Cruzeiro, o Matheus também disse que ia, né? Que queria ir e tudo mais. Foi fazer os exames médicos, voltou para a Toca e acabou tendo ali não aceitando algumas situações do contrato, né, e tudo mais. Eu fiquei pensando muito, sabe, Rafa, será que ele não sabia o contrato antes de fazer exame? O que você pensa dessa situação toda? Você que ontem não estava por aqui, mas acompanhou tudo. Seja muito bem-vindo. Valeu, Di. Obrigado. Um abraço para você, um abraço pro Lelão também, o torcedor e a torcedora que nos acompanha aqui pra gente poder falar dessa novela. Não dá nem pra falar que terminou, né, Di? Acho que agora virou uma série, né? E vem mais série. Episódios, vem uma outra temporada aí, vamos falar assim, pra gente tentar entender do que pode ser essa vida do Matheus Pereira agora após essa frustração aí da saída dele pro futebol russo. A proposta chegou no fim da semana passada, né? Sim. Dá pra gente cravar aqui que a proposta de fato chegou pro Cruzeiro através do staff do jogador. E aí já tinha, claro, o aval do Matheus Pereira para que as negociações pudessem acontecer. E elas aconteceram principalmente depois do jogo contra o América, né? O Cruzeiro estava focado naquele jogo, a primeira partida da semifinal, e a partir daí o staff do jogador já tinha uma ideia do que seria, e aí o Cruzeiro começou a tratar de fato o negócio e aí trocar a papelada, né, as minutas de tudo com o Zenit, e isso caminhou bem para que pudesse acontecer. Na segunda, a gente lembra, o Cruzeiro treinou, mas aí treinou, claro, a turma que não participou tanto do clássico contra o América, o pessoal, e aí inclui, claro, o Matheus Pereira, que iniciou aquele clássico como titular, eles fizeram mais um trabalho regenerativo. Na terça teve a folga, então, de fato, a preparação para a turma, para quem é considerado titular, começou na quarta-feira, aquele treino aberto, ou semi-aberto, né? Como o Léo acabou destacando na presença que teve lá na Toca da Raposa 2. E aí, o Matheus Pereira, ele participou só do início daquela atividade. E aí já tinha todo mundo já tinha conhecimento da proposta, né? E o Matheus Pereira fez parte daquela atividade, praticamente só o aquecimento. O Matheus Pereira participou dali. Ali o Jardim já sabia que não poderia contar, desde o início da semana até, já saberia que não poderia contar com o Matheus Pereira, já que o negócio tinha o ok de todo mundo, faltando só a assinatura do Pereira. Ele tinha esse conhecimento, já tinha. E aí ele foi amando o time sem o Matheus. Então a ideia do Jardim até ontem, né? 6 horas da noite, praticamente, o Jardim não contava com o Matheus Pereira e montou o time até a penúltima atividade ontem, encerra hoje, né? Tá nesse momento treinando o Cruzeiro, finalizando essa preparação. Até ontem tinha uma ideia do Cruzeiro sem o Matheus Pereira. É claro que vai acontecer uma conversa do Jardim hoje com o Matheus Pereira para entender essa situação. Até ontem o Jardim não tinha o Matheus Pereira, ele não estava nem relacionado, claro, ia acertar com o Zenit, estava tudo ok. E aí, por conta disso que você destacou, né, a papelada, o advogado dele que representa o jogador, ele está em Portugal, ele teve acesso à documentação e aí ele acabou orientando o Matheus a não assinar. E aí o Matheus não assina e aí ele permanece no Cruzeiro e assim ele continua para fazer hoje ou não, né, essa atividade. Tudo indica que sim, o Matheus, a gente até entrou em contato com a assessoria do Cruzeiro, mas tudo indica que ele vai participar normalmente da atividade hoje. Agora, se ele vai ser relacionado para o jogo, aí já é outra questão, vai depender também dessa conversa com o Leonardo Jardim, se ele vai ser titular ou não. A minha opinião é que ele não vai ser titular. Treinou, e aí treinou sem o Matheus Pereira até ontem, uma só atividade, pensando num jogo tão decisivo, para trazer uma responsabilidade muito grande também para o Matheus, né? Porque pode, vamos imaginar uma não classificação do Cruzeiro para a final. Independentemente da partida do Matheus, ele vai ser cobrado, né? Ele vai ser cobrado se estiver no banco. Pois né? Então a ideia, pelo menos inicial até ontem, era a ideia de não contar com o Matheus. E aí, a depender do que vai ser essa conversa de hoje com o Leonardo Jardim, aí a gente vai
esperar para saber se o Matheus vai para o jogo como opção no banco de reservas ou se ele nem vai ser relacionado para o clássico de amanhã. Uma informação é o seguinte, a assessoria de imprensa do Cruzeiro, o Rafa falou com eles, eu falei, falamos nada, né? A gente mandou mensagem que ninguém respondeu nada até agora, nem se ele tá lá. Então a gente não sabe nem se o Matheus tá na Toca da Raposa, muito menos se ele tá treinando. Eu vou ser muito clara aqui na minha opinião. Eu não analiso e tenho maior respeito pela figura humana, né? Pelas decisões que ela toma em relação à vida particular, né? No caso dele, vai ser pai e tudo mais. Mas assim, do lado, aí vamos lá, o lado do futebol. O advogado dele estava em Portugal, aí o advogado dele só teve acesso ontem à documentação. Ele foi fazer o exame médico ainda dizendo que iria assinar e daí depois ele volta e não assina. Tá tudo muito mal explicado, né? Mas por que ele tem que explicar? Ele tem que explicar simplesmente pelo seguinte, porque ele tem uma torcida enorme que confiou nele, comemorou desde o início da sua chegada, quando ele disse que era cruzeirense, né? Isso foi uma coisa que emocionou todo mundo, né? Então, ele deve essa explicação, não é a minha, ao Rafa, ao Lélio, nada disso. Ele deve essa explicação à torcida do Cruzeiro. Nós só estamos aqui, né, representando, porque ele vai falar por onde, né? Vai falar nas redes sociais dele, vai falar, e aí a gente vai repercutir, né? Agora, se nada for falado, vai ficar tudo ainda muito fechado, vai ser difícil, porque ele tem que reconquistar uma torcida, mas principalmente reconquistar o futebol dele, que está longe há muito tempo, desde que ele foi convocado para a seleção, acabou, não tinha mais. Então, assim, acho que eram pessoas sérias tratando de um negócio. O Zenit é muito sério, o Cruzeiro é muito sério, o Pedro Lourenço é muito sério, o Pedro é muito sério nessas situações, tanto é que é o empresário que é, né? Então, esse tipo de situação, e até com o próprio treinador, né? Acho que as coisas precisam ficar muito claras o que aconteceu. Se ele tiver precisando de um tempo, né? Vamos lá, vamos melhorar a cabeça, vamos nos acertar, se eu não tô tão bem assim, tem alguma coisa, tudo tem que ser conversado. E eu espero que ele se manifeste, ou o Cruzeiro se manifeste em nome dele, para que as coisas fiquem mais claras. Eu sempre prefiro o diálogo e as coisas mais claras. É mais ou menos isso, Lélio, que você pensa? Sempre a transparência teria que ser a alma do negócio, né? Sim. Mas no futebol brasileiro não funciona bem assim, não. Olha, eu também não sei se ele vai se manifestar, como eu disse no início, né? Amanhã no Independência seria uma ótima oportunidade do CEO do Cruzeiro, que é o Alexandre Matos, se manifestar, o próprio Pedro Lourenço, se estiver relacionado o Matheus Pereira, porque afinal de contas é bom para todo mundo ficar sabendo o que aconteceu, para que ninguém fique especulando. Igual quando ele estava saindo, aí veio um montão de especulações a respeito dele. Que ele tinha um péssimo relacionamento com o grupo, que ele quase saiu na porrada com o Alexandre Matos no vestiário lá em Curitiba, que ele era uma espécie de protegido do Fernando Diniz, que deixou ele chegar depois do restante do grupo e isso gerou uma insatisfação. Quer dizer, vai ali se transformando numa bola de neve, né? E a gente não sabe se um terço disso é verdade, porque você abre margem para especulações. Então, é claro, os microfones estarão abertos aí para o Matheus Pereira e para a diretoria do Cruzeiro amanhã, com certeza lá no Independência. Basta cada um deles querer falar. E vou ser muito sincera também, né? A gente fala muito em blindagem, né? E acredito que isso passou pela cabeça de quem trabalha no Cruzeiro, né? A blindagem. O que a gente chama de blindagem? É quando você coloca um jogador, mas não chega perto, não vai falar, não sei o que, ele não vai falar mais sobre esse assunto, tarará, tarará. É um direito do jogador, cada coisa que ele quer fazer. Eu só quero dizer que se ele não exercer o direito de fala, né?
a coisa vai continuar assim mal explicada. E a cada nova situação com ele, de boa ou de ruim, ela vai vir à tona novamente. Né? Então, acho que depende muito o futuro do que vai acontecer com o Matheus Pereira, de como ele vai se portar a partir de agora, até nessa forma como ele vai se dirigir à torcida do Cruzeiro, né? Porque se chegar a gente para a coletiva, foi a imprensa, porque tudo é imprensa, né? A imprensa fez isso, a imprensa fez aquilo, a imprensa a imprensa fez nada. Né? A imprensa noticiou que tinha a proposta, a imprensa noticiou que ele estava fazendo exames médicos, a imprensa noticiou que ele voltou dos exames médicos e não assinou contrato. Foi simples assim. Então, a forma como ele vai se portar nesse pós-situação, eu acho que pode definir essa situação dele. Né? Agora mesmo, por exemplo, por que ninguém responde se ele está lá ou não está? Acho que o tema principal você trouxe já, né, de transparência. Eu acho que tem que ter transparência, essa relação. Tecnicamente, eu acho que tem pouco o que falar do Matheus Pereira, né? Ele já mostrou, os números mostram isso dele, né? Tecnicamente, a gente sabe que ele pode render, de fato. Agora, é preciso entender um pouco mais da cabeça do jogador, né? O desejo dele, se ele quer de fato ficar, se é essa a vontade dele e com que empenho ele vai para os próximos jogos do Cruzeiro, né? Porque ele já declarou publicamente, né? Isso não foi a gente que trouxe essa informação. Ele mesmo, ele disse que tinha o interesse de sair do Cruzeiro já no final do ano passado. Pedrinho confirmou isso também, não era? Quando o próprio Matheus disse isso, já não era novidade, porque o Pedrinho já tinha trazido essa informação de que o Matheus, ele tinha mesmo o desejo de acompanhar e que o filho nascesse na Europa. Então, não tinha nenhuma novidade com relação a isso. O problema é, de fato, o que diz o Matheus, né? E aí eu acho que esse é um bom momento para ele tentar iniciar esses pelo menos 6 meses aí, já que tem até a abertura da próxima janela aí, o contrato dele vai até o meio do ano que vem, é importante a gente dizer isso, mas no meio do ano já abre outra janela e aí é claro que pode surgir ofertas para ele e a imaginar que ele aceitou a proposta do Zenit, né? Que não é o mercado mais, vamos dizer, vantajoso, né, da Europa nesse momento. Talvez não fosse o ponto onde ele quisesse ir na Europa. Mas claro, ele já tinha assinado, ele já tinha topado, né? Exatamente. Senão não teria nem feito o exame, né? Então, ele já tinha topado e aceitado essa proposta. Agora, entender como que ele pode, de fato, vestir a camisa do Cruzeiro para representar as cores do clube, né?